Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 28 de março de 2025. Nós estamos vivendo a terceira semana da Quaresma. Seja muito bem-vindo ao Manhã com o Evangelho. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Tem um tempo que eu não gravo, né? Mas estamos voltando, tá, gente? Estamos voltando a gravar aos pouquinhos, né? Graças a Deus. E hoje, na sexta-feira, onde nós consagramos a água da aliança, lemos o Evangelho, estamos aqui para a glória de Deus. Seja bem-vindo, já desde já, irmão Cosme, nessa manhã. Um abraço, meu querido. Patrícia Alexandrina, um abraço nessa manhã. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã. A todo... Martim... Meu Deus, estou vendo aqui, esqueci aqui o... Peraí, Daniele, minha esposa, tá aqui nessa manhã. Eu vi mais gente aqui. Cadê? Rani Silva, nessa manhã, Deus abençoe. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Como é bom, gente, estar aqui com vocês reunidos no nome do Senhor. Que nessa manhã Deus possa abençoar a vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém? Eu também estava sentindo falta de fazer o Manhã com o Evangelho, mas Deus está nos dando a graça nessa manhã, de estarmos retornando em nome de Jesus. Aos pouquinhos nós estamos chegando. Gente, vamos ler o Evangelho nessa manhã em nome de Jesus. É Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, a parte B, que vai dizer assim: Naquele tempo, um escriba se aproximou de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro dos mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. E o segundo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outros mandamentos maior do que estes. O doutor da lei disse: Muito bem, mestre, com razão disseste. Deus é o único e que não existe outro além dele. E o que amá-lo como todo o coração, com toda inteligência e força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos holocaustos e sacrifícios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, esse evangelho do dia 28 de março, ele é um evangelho que nos chama a um desafio. Qual é o desafio desse evangelho? Durante o tempo, né, desde a época de Moisés, quando Deus entregou, Deus abençoe, irmã Wanda, nessa manhã em nome de Jesus. Quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, até aqui, quando Jesus é relatado nesse evangelho de Marcos, capítulo 12, existe uma jornada de muitos anos, né, de séculos. E durante todos esses séculos, né, do Antigo Testamento até Jesus encarnado no Novo Testamento, dos 10 mandamentos, né, os doutores da lei foram formando outros mandamentos e foram formando outras prescrições. O que é prescrição? Prescrição são restrições, orientações, né? Mandamento era algo que era entendido que estava ligado aos 10 mandamentos, e as prescrições era uma orientação dos líderes, né? O apóstolo Paulo, muitas coisas que ele escreve
ele não fala que foi Deus que mandou ele escrever. Ele fala que é uma prescrição dele, né? Eu vou falar assim, olha, é bom jejuar toda sexta-feira. É um mandamento jejuar toda sexta-feira? Não, mas é uma prescrição da igreja. Então existe mandamento e existe prescrição. Os mandamentos, né, que eles desenvolveram desde os 10 mandamentos até o tempo de Jesus, já estava em 248 mandamentos. Era muito mandamento, não é verdade? 248 mandamentos é muita coisa. Então, assim, 248 mandamentos. Pensa comigo. 208 mandamentos. 48 mandamentos. E mais 365 prescrição, o povo estava o quê? Perdidos. Sem saber verdadeiramente o que podia e o que não podia. Porque 365 prescrição é quase uma prescrição nossa no nosso calendário, né? Nosso calendário daqui do Oriente, né? Do Ocidente, na verdade, por dia. Então, assim, quando aquele homem vai perguntar a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos, né? Ele poderia muito bem ali estar até tentando testar Jesus, por ele ser um mestre da lei. Mas eles estavam perdidos por causa de quê? Dos muitos mandamentos e por causa das muitas prescrições. E aí Jesus vai trazer uma clareza, porque Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Você pode repetir essa frase aí onde você está? Jesus é lindo. Jesus é lindo, sabe por quê? Porque Jesus ele não veio para abolir a lei. Jesus ele veio para aperfeiçoar a lei. E ele veio para trazer a clareza e o sentido da lei. A lei não é mal. O que tornou a lei pesada foi o homem, que foram colocando coisas em cima de coisas, né? O nosso desafio, amados, não é viver de prescrição. O nosso desafio é viver fazendo a vontade de Deus. Tá certo. Existem algumas prescrições da igreja, da tradição, que nós iremos cumprir. Mas Deus não está preocupado de você, querido, seguir prescrição. Deus não está preocupado com você, querido, de viver por aquilo que o ser humano determinou. Deus, nessa manhã, está preocupado em fazermos a sua vontade. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, nessa manhã, não se preocupe apenas com as prescrições. Porque a comunidade de fé que eu sigo manda fazer isso. E Deus? O que Deus está mandando você fazer? Aí Jesus vai e elucida, né? O primeiro grande mandamento, que é o quê? Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. Se o povo de Israel tivesse entendido esse mandamento, se o povo de Israel tivesse vivido esse mandamento, eles não precisariam de muita coisa. Eles não teriam passado por a metade das coisas que eles passaram. Por quê? Porque eles estariam fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes nós pagamos um preço tão grande, amados? Sofremos tantas consequências. Por quê? Porque nos preocupamos em obedecer o que a doutrina da igreja fala, nos preocupamos em obedecer o que o pastor sentiu como prescrição e revelação do Espírito, e o que Deus está mandando você fazer, e o que o Evangelho está nos ensinando. A única coisa que o Evangelho está nos ensinando é amar de coração a Deus, amar de alma, amar de mente e amar com força. É isso que o Evangelho está nos mandando. E por que coração e alma?
Porque coração envolve vida, né? Então, todo sentimento que você tem, alma, é toda a sua decisão. Mente é decisões sóbria. E força é intensidade. Deus está nos chamando para ter um relacionamento intenso com Ele. Deus não está preocupado, irmãos, se eu estou fazendo tradições, se eu estou cumprindo, se eu não vou comer carne na sexta-feira. Comer carne na sexta-feira, né, com todo respeito aos meus irmãos católicos romanos, ou todos os irmãos da confissão protestante que guardam essa tradição, é um dos nossos menores problemas. O nosso maior problema é quando nós não amamos Deus de coração, alma, mente e força. Sabe por quê? Porque esse é o mandamento. Essa é a realidade. Exaura de Jesus, a paz do Senhor, querida. Né? Então nós precisamos nessa manhã, amados, amar Deus, coração, alma, mente e força. E não só para por aí. O amor, né, e o mandamento de Deus lá no Antigo Testamento já formou uma cruz, ó. Eu amo Deus, ó, daqui para cá, e eu amo o meu próximo, de lá para cá. Tudo que Deus quer nessa manhã para minha vida e para você está na cruz. Assim e assim. Eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Amados, não adianta ir para o culto e você não amar o seu próximo. Não adianta você não comer carne na sexta-feira santa e não amar o seu próximo. Não adianta você dar o dízimo e não amar o seu próximo. Não adianta fazer nada se não existe amor. O amor é o fundamento de tudo. Por isso, nessa manhã, quando Jesus elucida diante dos 248 mandamentos, das 365 prescrições, Jesus esclarece o que Deus estava verdadeiramente querendo daquele povo. E o que Jesus estava querendo daquele povo? Ame a Deus, coração, alma, mente, força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, e esse próximo aqui é aquele meu melhor amigo? É a minha esposa? É o seu esposo? Seu melhor amigo, querido, esse próximo aqui é aquela pessoa cheirosa, aquela pessoa que você ama estar junto? Não. Esse próximo aqui é todas as pessoas. É o bandido, é o estrupador. Esse próximo aqui, querida, é aquela pessoa que se levanta contra você no seu trabalho. Esse próximo aqui é aquela pessoa, querida, que é um calo na sua vida. E quem não tem Cristo e quem não segue os seus mandamentos pode odiar. Mas eu e você precisamos amar. Sabe por quê? Porque a tradição não vai me salvar. Mas amar o meu próximo, orar por aqueles que me perseguem, amar a Deus sobre todas as coisas, é o caminho do céu. É o caminho da cruz, ó. Amo Deus e amo o meu próximo. Parece impossível, mas é a única coisa que Deus quer de mim e de você. Deus não estava preocupado com os 248, ou melhor, com os 247 mandamentos. Deus não estava preocupado com os 365 prescrição. Deus estava preocupado com um mandamento que Ele deu. Ora, ouve Israel, Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é o muito, é fazer o que Deus quer. O que é que Deus quer de você nessa manhã? O que é que Deus quer de mim nessa manhã? É isso que nós precisamos fazer. E quando nós entendemos isso, querido, nós nos libertamos das prisões. Das prisões da religiosidade. Das prisões, querido, do medo, né, de não fazer as coisas. Por quê? Porque quando você entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus,
você vai estar no centro da sua vontade. Você não vai deixar de cumprir algumas prescrições que a igreja te orienta. Você não vai deixar de cumprir tradições. Só que isso não é a motivação do seu coração. A motivação do seu coração e do meu coração é fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nessa manhã, querido, nos dê essa graça. A graça de fazermos a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Foi essas palavras que lá do alto do monte Jesus declarou. Do alto da cruz, na verdade. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ali Jesus amou a Deus sobre todas as coisas porque foi fiel até o final. E ali ele amou o mundo, perdoando e novamente nos levando para a mesa, para o tempo de comunhão. Que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje. E que verdadeiramente nós possamos fazer uma avaliação para não sermos apenas religiosos, mas pessoas que cumprem a vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã, amados? Nós estamos na sexta-feira, toda sexta-feira nós consagramos a água da aliança, amém? Você que está nessa campanha, você que está nessa fé nessa manhã, coloque aí ao seu lado seu copo com água, sua garrafa com água. Nós vamos estar consagrando ao Senhor. Vamos também estar fazendo a aliança do Salmo 91 nessa manhã, em nome de Jesus. E vamos pedir ao Senhor nessa manhã que seja conosco. Esteja conosco a todo momento, amém? Orem por mim, eu estou aqui sempre orando por vocês. Essa semana mesmo nós celebramos um lindo culto aqui na capela da Divina Providência, em intenção do dia da anunciação do Senhor, no dia 25, e eu orei por cada um de vocês que faz parte do Manhã com o Evangelho, amém? Todos vocês estão com o nome aqui no altar da nossa capela, amém? Amados, vamos orar nessa manhã, vamos falar com Deus, vamos clamar o Deus dos céus, vamos colocar nossas necessidades diante dele, porque ele é fiel e ele cumpre toda a sua palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em tua presença nessa manhã, te agradecemos pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra, te agradecemos porque o Senhor falou conosco, Pai, e nós não queremos apenas viver, Senhor Deus amado, dos mandamentos humanos e nem das prescrições. Nós queremos viver da vontade de Deus, daquilo que o céu tem reservado para nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o céu tem reservado para nós. Pedimos nessa manhã, Deus amado, que toda cegueira, toda surdez, tudo aquilo, Senhor Deus amado, que vem para tentar, Senhor, nos tirar do foco, nos tirar, Senhor Deus amado, da tua vontade, seja agora repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus amado, verdadeiramente cumprir a tua palavra quando diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, que traga, Deus amado, um tempo da revelação do teu Espírito, que nessa manhã o Senhor traga, Senhor Deus amado, um tempo onde verdadeiramente, Senhor Deus amado, estamos sendo conduzidos não pela nossa carne, não, Deus amado, pelas obras infrutíferas da carne, Deus amado, mas pelo fruto do teu Espírito Santo. Eu oro por cada irmão, cada irmã da comunidade orante Manhã com o Evangelho, aqueles que estão aqui ao vivo comigo, aqueles que irão assistir ao decorrer do dia, que o Senhor possa abençoar nessa manhã, que o Senhor possa trazer um tempo profético, Deus, um tempo de obediência, aonde, Deus amado, nós estaremos fazendo, Senhor Deus amado, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, em nome do Senhor Jesus nessa manhã, trabalhe, Senhor Deus amado, em nossos corações,
corações. Tira, Senhor, se nós estamos enraizados em tradições, se nós estamos enraizados em prescrições, nós queremos fazer a Tua vontade, amar o nosso Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, Pai, como a nós mesmos. Peço, Senhor, nessa manhã que cumpra essa palavra de Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Oramos nessa manhã por todos os enfermos, oramos nessa manhã por todas as famílias enlutadas, oramos nessa manhã, Deus amado, pela igreja perseguida no mundo, pedimos ao Senhor por todos os missionários e missionárias e pedimos nessa manhã a Tua graça, Pai. Pai, nessa manhã nós consagramos a água da aliança, para que aonde essa água for ingerida, aspergida ou derramada, haja a unção e o poder de Deus. Que, Deus amado, os demônios batem em retirada. Deus amado, que aquilo que está travado seja destravado na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, que aonde, Deus amado, a água, Senhor, Deus amado, da aliança chegar, Senhor, alcance que ela chegar, traga cura, seja no nível físico, espiritual ou emocional. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder e que o Teu nome venha, Senhor, ser glorificado. Nós oramos nessa manhã consagrando a água da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Senhor, a aliança, Senhor, do Salmo 91, chamando para a nossa vida e para a nossa casa. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei, o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! Aleluias! Porque o Senhor é o nosso refúgio. Amém? Debaixo da aliança do Salmo 91, debaixo da aliança com a água, nós cremos no nosso milagre. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa te dar força nessa manhã. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Eu nasci para viver a vontade de Deus. Eu vou cumprir as prescrições, eu vou guardar as tradições, mas eu sou regido pela vontade de Deus. Amém? Você está abençoado nessa manhã? Coloca aí, escreva aí para mim, eu estou abençoado. Amém? Profeticamente, o seu dia vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo, e aqueles que vão ver gravado. Seja a bênção e a graça do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Amém, amados? Jesus abençoe sua vida, um lindo final de semana. Fique com Deus, graça e paz.